uma cidade minúscula dos Estados Unidos, onde aparentemente todo mundo vive em perfeita harmonia, todo mundo vive em paz, até que um acontecimento muda a dinâmica da cidade. Um assassinato brutal. E parece que não teremos apenas uma vítima. Então, é assim que começa o livro Tem Alguém na Sua Casa, da escritora Stephanie Perkins, que foi publicado no Brasil pela editora Intrínseca e contém 320 páginas. Vamos falar sobre ele. Nos anos 90, o estilo de filme slasher, que é aquele em que tem assassinato e muito sangue, muita correria, se tornou extremamente popular com o lançamento de duas franquias, Pânico e Eu Sei o que Vocês Fizeram no Verão Passado. E a minha sensação ao ler esse livro da Stephanie Perkins foi de que eu estava assistindo a esses dois filmes, porque ele segue muito bem essa linha. Inclusive, a história já começa muito parecida com o primeiro filme, Pânico. Porque assim que o livro inicia, nós vamos acompanhar a história de uma guria chamada Hayley. A Hayley faz parte do grupo de teatro da escola. Ela mora numa casa um pouco afastada da cidade, né? Assim, meio numa área meio rural. Ela chega em casa depois da escola, falando com a amiga no celular e tal. Aí a primeira coisa estranha é que ela tropeça num despertadorzinho em forma de... Sabe aqueles timer de cozinha em forma de ovo? Até aí tudo bem, ela pensa que alguém tinha deixado ali na porta da casa. Aí ela vai percebendo que algumas coisas na casa dela não estão batendo, coisas estão fora do lugar e tal, mas ela não leva isso muito em consideração. Ela pensa que é o estresse ou que alguém deixou, enfim, e vai dormir. Ela tira sua soneca e de repente ela é acordada por quem? Pelo tal do timer lá em forma de ovo que dispara. Quando ela abre os olhos, tem alguém perto dela e essa pessoa a mata de forma bem gráfica, inclusive cortando sua cara no formato de sorriso. Bem bizarro. E eu não estou dando nenhum spoiler porque essa morte acontece já nas primeiras páginas do livro. No dia seguinte, a cidade está empolvorosa, não se fala em outra coisa a não ser no assassinato brutal dessa menina Hayley e também todo mundo assim chocado com o cabelo do Ollie, o menino isolado, aquele garoto meio estranho, que tem uma cara meio assustadora e tal, que fica ali, que não se relaciona muito bem com as pessoas. O Ollie inventou de pintar o cabelo de rosa. Aí as pessoas não sabem o que é mais chocante nessa cidadezinha, se é um garoto aparentemente heterossexual pintar o cabelo de rosa, ou se foi uma menina ter sido trucidada na noite anterior. Começa então as teorias para ver por que ela foi assassinada, quem matou, e é claro que esse Ollie vai entrar ali na lista dos possíveis suspeitos, porque afinal de contas, ele é o diferente, né? Então a pessoa diferente, a pessoa que não se encaixa, ela sempre é a culpada, porque é assim que a nossa sociedade funciona. Vamos colocar a culpa no diferentão, no que não está dentro dos padrões estabelecidos pela sociedadezinha modelo. Outros personagens nos são apresentados, inclusive a McCanny, que teoricamente seria ali a protagonista. A McCanny é uma menina de origem... Ela era ali da cidade, a mãe dela e tal, inclusive de origem negra, só que ela nasceu no Havaí. E ela foi transferida do Havaí para essa escola, porque aconteceu alguma coisa ali no passado dela muito chocante, que a fez ter que abandonar a escola e mudar de residência e morar com a sua avó. A McCanny, ela já tem interesse pelo tal do garoto ali fora dos padrões, que é o Ollie. Então ela já sente uma atraçãozinha por ele, mas ela não tem coragem de falar para os seus amigos, porque os amigos dela acham que ele é um possível assassino, né? A coisa vai rolando, a narrativa vai andando, quando as pessoas dessa cidadezinha chamada Osborne, que fica no Nebraska, acho que é Nebraska mesmo, quando eles estão, assim, tentando se acostumar com o fato de ter tido uma garota popular, não muito popular, mas uma garota aparentemente tranquila da escola assassinada, eis que acontece um outro assassinato. Dessa vez, quem é assassinado, né? Quem é morto, é um dos grandes atletas do time de futebol da escola. E aí, meu povo, o bicho pega porque a cidade entra em polvorosa. Tem-se início, então, a uma série de assassinatos que vai nos lembrar muito filmes como Pânico e Eu Sei o que Vocês Fizeram no Verão Passado. Eu não vou contar muito mais sobre a história, porque senão, né, acabou a graça. Mas vamos falar sobre o livro.
A leitura do livro é muito tranquila. Foi a primeira leitura que eu fiz esse ano, porque dá para você ler muito rápido. A escrita dessa moça, dessa Stephanie Perkins, é perfeita. Então, assim, você consegue visualizar as cenas com muita facilidade. Uma coisa que eu achei interessante no livro é que o assassino ou a assassina, né, a pessoa que está matando ali os adolescentes, essa pessoa ela é revelada já no meio do livro, assim, tipo 50% da leitura, que eu li no Kindle, você já descobre quem é que está matando. Nesse primeiro momento eu levei um choque, falei, porra, mas já revelou quem é que está matando? E aí eu pensei, não deve ser essa pessoa, ela deve estar fazendo uma hora com a nossa cara e depois vai se revelar que é outra pessoa. Mas não, é aquela pessoa mesmo. Mas o interessante é que eu pensei assim, tá, a leitura vai perder a graça, né? Porque eu já sei quem é que mata. Mas não, eu acho que o livro ficou até mais dinâmico depois que a identidade da pessoa que está matando é apresentada pra gente. Porque aí começa uma outra parte do livro que é a caçada a essa pessoa. Como vamos chegar até ela, né? Então, eu achei que ficou interessante também. Os poréns no livro. Em alguns momentos eu acho assim que faltou um pouco de noção da realidade, porque, por exemplo, a polícia investiga e não chega a conclusão nenhuma, mas os adolescentes, eles vão catando o que está acontecendo. Achei meio exagerado, né? Assim, tipo, olha, nós que somos adolescentes, a gente é mais esperto do que a polícia, mas tudo bem, isso é um mero detalhe. Uma outra coisa, tinha algumas cenas, gente, que eu ficava assim, gente, não pode. Mas a gente sabe que em história de terror é assim que acontece. Tipo, por exemplo, você olha e você vê que alguém foi atacado em determinado lugar, num espaço meio abandonado. O que você faz? Você corre, liga, chama a polícia, né? Chama a polícia. Mas, gente, tem uma pessoa ali que tá sangrando. Não. Você pega seu amigo, sua amiga e entra lá dentro para ir atrás do assassino. A gente tem que ter muita boa vontade para aceitar essas coisas. Mas, como eu disse, em filmes de terror, isso sempre acontece. Falando em filme, Tem Alguém na Sua Casa já foi adaptado para filme lá pela Netflix. Terminado de ler o livro, eu corri para assistir ao filme e assim, gente, o filme seria interessante se ele não tivesse sido baseado no livro, porque ou adaptaçãozinha chuleira e mal feita. Pensa no... se eu fosse a autora, eu ia processar a Netflix. Eu falei, porra, vocês acabaram com a minha história. Tudo que havia de interessante no livro, eles tiraram, jogaram no lixo e tentaram refazer a história sob um outro ponto de vista. A única coisa interessante no filme que eu achei é o fato de o assassino usar máscara que simula o rosto das vítimas, coisa que não tem no livro. Fora isso, eu achei uma adaptação horrenda. O assassino do livro e o assassino do filme são diferentes, inclusive, tá, gente? Então, dá pra você ler um e depois ir assistir e ver que tá tudo bem, tudo de boa, você não vai tomar nenhum spoiler. E os personagens no livro, eles são mais cativantes do que no filme. No filme, tudo muito meia boca. As mortes também, no livro eu achei muito mais interessantes. Então, é uma adaptação que eu achei completamente desnecessária, um roteiro horrível, umas interpretações fraquinhas e uma direção muito capenga. Então, só vale mesmo a título de comparativo. Se você estiver querendo ver uma história bacana, se concentra mais no livro do que no filme. O filme é dispensável, não vai fazer falta nenhuma na sua vida. Vai fazer outra coisa, vai assistir Galinha Pintadinha, que você vai ganhar muito mais. Se você gosta de assassinatos no estilo slasher, porque no livro também acontece isso, tá, gente? Os assassinatos são bem gráficos, descreve muito bem como é que as coisas acontecem, vale muito a pena. A minha dica de leitura para vocês nessa semana é Tem Alguém na Sua Casa, de Stephanie Perkins, publicado no Brasil pela editora Intrínseca, com 320 páginas. Leia e depois vem aqui comentar o que você achou. Se você já leu, deixa aqui nos comentários se você gostou da história e por quê. Se você não gostou, também por quê, tá certo? Gostou desse vídeo? Joinha e compartilha com seus amigos. Não gostou? Dislike e compartilha com seus inimigos. A gente se encontra a qualquer momento. Já se inscreveu? Então se inscreva. Tchau, fui.